Queridos irmãos, abramos mais uma vez nossas Bíblias no livro de Cantares, capítulo 3. Vamos ler os versos de 3 a 6. Cantares, capítulo 3, versos 6 em diante. Que é isso que sobe do deserto como colunas de fumo, perfumado de mirra e de incenso e de toda sorte de pós aromáticos do mercador? É a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada e são destros na guerra. Cada um leva a espada à cinta por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano. Fez-lhe as colunas de prata, a espalda de ouro e o assento de púrpura, e tudo interiormente ornado com amor pelas filhas de Jerusalém. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai ao rei Salomão com a coroa, com que sua mãe o coroou no dia do seu desposório, no dia do júbilo do seu coração. Capítulo 4, verso 6. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte de mirra e ao outeiro do incenso. E ainda no verso 16 desse mesmo capítulo: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria. Comi o meu favo com o mel. Bebi o meu vinho com o leite. Comei e bebei, amigos. Bebei fartamente, ó amados. Vamos orar. Querido Pai Celestial, mais uma vez colocamos nas Tuas santas mãos a Tua santa palavra. Suplicamos a habilitação plena do Teu Espírito Santo para que possamos compreendê-la, para que possamos guardá-la em nossos corações e, sobretudo, para que sejamos por ela transformados. Supre-nos, supera nossas debilidades, para que Teu nome prevaleça entre nós nessa noite. Assim te pedimos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos dividido esse livro de Cântico dos Cânticos em 3 grupos de 2 sessões cada grupo. E o primeiro grupo, as primeiras 2 sessões, falam ou descrevem um amor imaturo. As 2 sessões seguintes, 3 e 4, descrevem o amor em ascensão. Vamos ver hoje alguns detalhes sobre esse segundo grupo. E a última sessão conjunta, terceiro grupo, descreve o amor maduro. Então, para os irmãos que não estiveram aqui ontem, nós podíamos fazer nova projeção, inicialmente, desse quadro, para podermos vislumbrar um pouco do que está aí. Essas 2 primeiras sessões, como vimos ontem, a descrição de um amor imaturo, com aquelas características todas que vimos ontem.
Confio que de alguma maneira o Senhor possa ter guardado algo no coração dos irmãos, já que para o final daquelas 10 características, pelo menos 10, que são mencionadas sobre a noiva, nessa primeira sessão do amor imaturo da noiva, nós tivemos que avançar um pouco mais rapidamente sobre elas. Mas estão aí disponíveis para os irmãos poderem rever, meditar, orar, considerar aos pés do Senhor. São características que, sem dúvida, expõem muito o nosso coração debaixo da graça do Senhor, já que o propósito do Senhor ao expor os nossos corações, assim como o dela, essa noiva, foi exposto, nunca é nos envergonhar. O livro de Hebreus diz que o Senhor não se envergonha de nos chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome. Então, todas as vezes que o nosso coração é exposto diante da graça de Deus, só há um objetivo: é que nós possamos ver como Ele vê, para que não sejamos iludidos ou auto-iludidos, autoconfiantes, autossatisfeitos. Então, louvado seja o Senhor pela capacidade que Ele tem de expor os nossos corações, sem nos envergonhar, pelo contrário, nos chamando e nos estimulando para que avancemos para um amor maduro e para uma plena união. Então, são pelo menos 10 características que nós buscamos compartilhar ontem pela noite. Nesse segundo grupo, sessões 3 e 4, os irmãos vejam que o foco muda. O foco agora, não antes. O foco agora é o noivo. E aí nós vamos entrar em alguns detalhes com a ajuda do Senhor nessa noite. Já que no primeiro grupo o foco não era o noivo. No primeiro grupo o foco era a noiva, porque ela está autocentrada. Por isso nós lemos no capítulo 2, verso 16, uma chave nessa primeira sessão, em que ela vai dizer, veja aqueles dois pronomes possessivos ali. Capítulo 2, verso 16, o meu amado é meu e eu sou dele. Então, embora ela mencione a ele, ele está ali como algo que ela possui, e não como algo que ele possui com relação a ela. Então ela é autocentrada. Nós vimos também nessa primeira sessão que ela está ali num leito de viçosas folhas. Esse assunto se repetirá na próxima sessão. De alguma maneira ela está ali confortável naquele leito, ela não se preocupa, ela não tem a preocupação do noivo pastor, o noivo rei pastor, assim ele é apresentado nesse livro, noivo, rei, pastor. Ela não tem a preocupação que ele tem com as raposinhas. E quanto à experiência espiritual, ouça isso com atenção. Quanto à experiência espiritual, nós estamos seguros em dizer que aquelas raposinhas representam as pequenas coisas do mundo. Por isso o diminutivo é usado. Não é dito apanhar raposas, mas é dito apanhar raposinhas que devastam os vinhedos, ou o vinhedo, porque diz o rei, noivo, pastor, nossa vinha está em flor. Ou seja, se essas raposinhas, pequenas coisas do mundo, pequenas concessões, pequenos comprometimentos, pequenas associações com o mundo, pequenas, coloquemos entre aspas, satisfações de desejos carnais, coisinha aqui, outra coisinha ali, distrações com relação a ouvir a voz mansa e suave, embora penetrante, do ensino da unção interior, que instala no nosso homem interior aquelas 3 luzes, a nossa consciência e no nosso coração, aquela luz verde dizendo prossiga, fale, vá, esteja ali, faça isso. Ou então aquela luz amarela que diz tome cuidado, preste atenção. Ou então aquela luz vermelha que diz cale-se agora, pare agora, saia agora. Quando deixamos de ouvir essas suaves e pequenas comunicações do Espírito Santo, nós estamos deixando de apanhar raposinhas que devastam os vinhedos. Por isso João, numa expressão tão bonita, 1 João capítulo 2, verso 20,
ele diz assim: vós todos possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento, sendo que a palavra lá não é gnosis, não se refere a esse conhecimento, que às vezes é usado inclusive no sentido positivo na Bíblia, até para o conhecimento de Deus, mas naquele caso ali, a palavra exata, na língua original, é percepção, porque não é gnosis, uma outra palavra que se refere à percepção. Então a unção que vem do Santo e que permanece em nós e que nos ensina a respeito de todas as coisas e que é verdadeira, ela é capaz de nos dar verdadeira percepção espiritual das coisas que agradam o Senhor, que conferem com o Senhor, que significarão avanço com o Senhor, ou aquelas que significarão o contrário: contaminação, corrupção, retrocesso. Mas muito interessante, como vimos, a noiva não se preocupa de maneira mínima com isso. Quando ela ouve, já destacamos para os irmãos que essa voz do capítulo 2, verso 15, não é voz da esposa, é voz do esposo, do noivo. Embora na sua Bíblia aí você possa ter um subtítulo diferente, é bom que você ignore, porque quem faz essa solicitação é o noivo, ele é que está preocupado com as raposinhas. Então ele está dizendo: apanhai-me, está vendo? As raposas, as raposinhas que devastam vinhedos. Mas qual é a resposta dela? Uma ignorância total a respeito do significado e do dano, do perigo dessas raposinhas. O que ela tem a dizer é: meu amado é meu, ou eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios, como que dizendo: eu sei onde ele está. Quando eu quiser eu posso sair do meu leito de viçosas folhas e encontrá-lo. Ele está à minha disposição. Sabe, meus irmãos, que cuidado que temos que ter com esse que colocamos por último. Há um aspecto em que o Senhor não está à nossa disposição. Você compreende isso? Há um aspecto em que nós não o encontraremos quando nós quisermos, mas nós os encontraremos se estivermos alinhados com o seu coração. Então, quando ele diz para ela: apanhe as raposinhas, essa era a preocupação. Na experiência espiritual, como estávamos falando, sem dúvida, essas raposinhas representam essas pequenas coisas do mundo. Quando avançarmos na sessão de hoje, vamos adiantar isso para termos o quadro completo, nós vamos ver que ela de novo está em um leito confortável. Já despi a minha túnica, já lavei os meus pés, hei de sujá-los outra vez, não é o que ela diz? Então ela perde o noivo novamente, mas agora o motivo é outro. Se você ler, prestar atenção, estudar com cuidado, você vai ver a diferença entre o capítulo 2 e o capítulo 4. No capítulo 4 é de novo um leito confortável, ela perde de novo o amado, mas o motivo não são raposinhas, não são pequenas coisas do mundo. Essas devem ser lidadas desde a fase inicial da nossa jornada com o Senhor e, é claro, até que Ele venha. Mas é um marco na nossa história inicial com o Senhor. Por isso está ali, as raposinhas estão ali na vida imatura da noiva em particular, frisando isso, e não apenas, mas em particular. Mas o problema no capítulo 4, com ela de novo no seu leito confortável, não são raposinhas. É mais grave que isso. É autossatisfação. Porque ela já experimentou tanto do noivo, nós vamos ver, quando estudarmos essa sessão. Ela recebeu tantas bênçãos dele, ela está autossatisfeita, ela ouviu ele falar coisas magníficas a respeito dela. Não teremos tempo para todas elas, mas vamos destacar algumas delas, que estão aí nesse capítulo 4. 2 discursos, de 1 a 5 e de 7 a 15, todo o capítulo 4, 2 discursos do noivo a respeito da beleza que ele vê na noiva. Então ela já conhece isso, e quando ela se acomoda naquele leito confortável, ela ouve o seu amado falar, chamar, e quando ela vai buscá-lo, ele já tinha se ausentado. Ela está autossatisfeita. Então os irmãos vejam que são duas situações bastante diferentes.
Podemos dizer que no segundo aspecto, o ego, a vida do ego, autossatisfação, é destacada de uma forma ainda maior do que quando comparamos com o primeiro inimigo. Se fôssemos resumir esses dois inimigos na experiência espiritual, diríamos: o primeiro é o mundo, pequenas coisas do mundo, raposinhas. O segundo é o ego. Você se lembra que Martinho Lutero foi certa vez comunicado que as hostes papais estavam atrás dele e que ele tomasse cuidado, que ele seria exterminado por elas? Ele então disse assim: eu não temo o Papa e todas as suas hostes, eu temo o Papa maior de meu coração, que é o meu próprio ego. Então esse é o inimigo descrito no capítulo 4, tão renitente, tão sutil, tão ardiloso, que é capaz de nos acompanhar até mesmo em nosso crescimento espiritual. O caminhar da noiva com o noivo está em ascensão e o ego está pulsante nesse capítulo. Sabe, irmãos, às vezes quando leio aquele relato de Simei amaldiçoando Davi, se é que você se recorda, no segundo livro de Samuel, quando Davi está saindo de Jerusalém depois do golpe de estado que o seu filho Absalão deu nele, ele está se retirando de Jerusalém com alguns dos seus valentes e indo para o deserto de Judá. E incrivelmente, ele escreve o Salmo 63, deixando o trono, indo para o deserto de Judá com seu filho Absalão no trono. E ele começa o Salmo dizendo assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja numa terra árida, exausta e sem água. O que será que nós, como pais, escreveríamos se estivéssemos no lugar de Davi? Ele continua assim: assim eu te contemplo. Seu filho rebelde havia usurpado o trono e estava lá e colocou seu pai para fora. E seu pai está escrevendo assim: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força, tua magnificência, tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Meus amados irmãos, mesmo nessa jornada de Davi que citamos, Simei, um descendente de Saul, quando Davi estava saindo de Jerusalém, Simei o estava amaldiçoando, e estava chamando Davi de um homem de Belial, ou um traidor. Um valente de Davi não suportou isso. Ele como que passou à frente e disse para o seu capitão Davi: meu senhor, não queres que eu tome a minha espada e passe no pescoço desse cão morto? E o que diz Davi? Davi diz: que tenho eu contigo, filhos de Zeruia? Se o Senhor o enviou para me amaldiçoar, que ele me amaldiçoe. Meus amados irmãos, a vida do ego, a soberba, é capaz de nos acompanhar, até mesmo e especialmente quando estamos fazendo, pela graça do Senhor, progresso espiritual. Ela está cavalgando ao nosso lado de alguma maneira. Ela está dizendo para nós: você não merece isso, você não é digno disso, você está sendo injuriado, você está sendo ultrajado, tenha pena de você, autopiedade. Meus amados irmãos, quantas facetas monstruosas esse ego que mora em nós possui: autossatisfação, autonomia. Escutamos jovens, e no bom sentido até, dizerem que eles querem logo sair das suas casas, arrumar um emprego, ganhar um dinheiro, comprar um carro, alugar um apartamento, porque eles querem ser autônomos. E enchem o seu peito com essa palavra: eu quero autonomia. O único ser autônomo desse universo é Deus. Nem o diabo é autônomo. Todos nós dependemos dele, dependemos uns dos outros. Então, quantas facetas monstruosas do ego esticam seus tentáculos para dentro do nosso coração. E a noiva vai enfrentar isso nessa segunda sessão. Então, podia projetar de novo, por favor? Mais um detalhe nessa
nessa quarta sessão, que faz parte então do segundo conjunto, o amor está em ascensão. Preste atenção, já não é um amor imaturo, mas é aí que a vida do ego é enfrentada. Sabe por quê? Se o amor para com o Senhor e a devoção para com Ele não estiver em ascendência, nós não seremos capazes de identificar os tentáculos sutis, embora monstruosos, dessa vida do eu, o eu, o eu. Só na medida em que o amor ascende, em que a vida ascensional progride, é que nós podemos, pela ajuda do Senhor e com a iluminação do Espírito Santo, detectar esses inimigos horríveis em nossa vida interior. Então, que o Senhor fale mais sobre isso para os nossos corações. Nessa quarta sessão, então, há um novo distanciamento, como já falamos, pelo motivo do ego, mas também há uma nova reaproximação, graças ao Senhor. E nós vamos ver como essa reaproximação acontece. Sabe, meus irmãos, há aqui mais um princípio espiritual de tão grande valor para nós. Pense sobre ele. Nosso Senhor, com todo o seu amor fiel, não irá nos deixar em paz sem Ele. Ela estava vestida, ela estava banhada, ela estava vestida, ela estava num leito confortável, mas o Senhor não deixaria sua noiva em paz, entre aspas, sem Ele. E será assim sempre conosco, por causa da fidelidade do seu amor para conosco. Então, pode apagar, por favor, o quadro. E vamos seguir com aquilo que lemos. Voltemos nossa atenção mais uma vez para o capítulo 3, que já foi lido, versos 6 a 11. Você observou, como nós também já reforçamos ontem, que as filhas de Jerusalém, primeiro detalhe a ser citado aqui, dos versos 6 a 10, localize por favor na sua Bíblia, até aí irá a voz das filhas de Jerusalém. Então, se é o caso, corrija aí na sua Bíblia, o verso 11 não é a voz das filhas de Jerusalém. O verso 11 é a voz da noiva. Ela está chamando a atenção das filhas de Jerusalém para algo. Mas antes que nos detenhamos nisso, vamos ver o que está acontecendo com as filhas de Jerusalém. Então nós falamos que algumas Bíblias, nossas traduções, trazem o subtítulo coro, não é? E esse é um coro das filhas de Jerusalém, como já explicamos, ou as filhas de Sião, como são chamadas no verso 11, está vendo aí? Então, seria muito estranho que no verso 11 elas estivessem falando para si mesmas, você não acha? Saí, ó filhas de Sião, elas são as filhas de Sião. Então quem está falando no verso 11 é a noiva, definitivamente. Então o que está acontecendo aqui? Primeiro vamos nos lembrar, mais uma vez com cuidado, o que representam as filhas de Jerusalém. Irmãos, que mensagem esse livro de Cântico dos Cânticos tem? Ah, sim, sem dúvida, espiritualmente falando, e não é tanto uma questão da palavra em si, porque se você for, um parênteses aqui, se você for ao Apocalipse, você vai ver, por exemplo, a expressão para João, no final do livro do Apocalipse: vem, mostrar-te-ei a noiva. Vem, mostrar-te-ei a noiva. Quem é ela? A esposa do Cordeiro. E quem João vê? Uma cidade nupcial, a Nova Jerusalém, sem dúvida composta de todos os santos. Você concorda? E ela é chamada de noiva, a esposa do Cordeiro. Então não é tanto a questão das palavras, é questão do fato espiritual. É claro que a noiva difere das filhas de Jerusalém. E é evidente no livro de Cântico dos Cânticos que as filhas de Jerusalém não são estranhas. Elas conhecem o noivo. Elas, espiritualmente falando, trazendo para a simbologia para a realidade e para a interpretação espiritual, as filhas de Jerusalém representam hoje aqueles santos que conhecem então o Senhor, senão não seriam santos. Eles temem ao Senhor, mas eles não têm sido atraídos pela glória do Senhor. Têm sido atraídos por outras coisas. E há tantas coisas
que tem atraído a atenção de todos os santos. Então, as filhas de Jerusalém não são atraídas pelas glórias do noivo, não estão focadas nele mesmo. Elas são capazes, já que estamos interpretando a figura delas, olhe para o texto de 6 a 10 que acabamos de ler. Elas são capazes de olhar para essa cena. Quem é que está subindo do deserto? Parece que elas vão fazer um louvor, uma honra ao noivo, não é? Ele é o centro, o rei Salomão, o noivo aqui. Mas o que elas têm a dizer? Veja. Quem é que sobe do deserto como colunas de fumo, perfumado de mirra e de incenso e toda sorte de pós aromáticos do mercador? Elas não dizem, é o rei Salomão. Não é interessante? Elas dizem, é a liteira de Salomão. E você vai ver por que elas dizem a liteira de Salomão. Sabe por quê? Porque são elas que enfeitaram essa liteira com o trabalho cuidadoso delas. Então lá vem aquela liteira que nós enfeitamos. Olha a nossa obra lá. Você entende? E elas também estão ocupadas com 60 valentes. Elas descrevem, elas abordam, elas falam dos 60 valentes, mas não falam nada sobre o rei Salomão. Porque elas não são atraídas por ele mesmo. Não são atraídas pela sua glória. Que lição nós temos nesses versos 6 a 10. Então são duas distrações aqui. A liteira de Salomão e os 60 valentes. É o que elas têm a dizer. Você viu? Então as filhas de Jerusalém representam aqueles santos que, claro, conhecem o Senhor, temem ao Senhor, mas não estão atraídos, capturados pelas glórias, belezas, riquezas, virtudes do nosso Senhor Jesus. Mas, embora não estejam atraídos pela sua glória, eles têm, porque são santos, eles têm capacidade, ouça isso, irmão, de reconhecer e de admirar características espirituais quando eles as encontram. Você ouviu isso bem? Por isso a responsabilidade da noiva é tão grande com relação às filhas de Jerusalém, porque elas são suas irmãs, e ela tem uma responsabilidade enorme com elas, de capturá-las para contemplar. Aliás, olhe o verso 11, que é a voz da noiva. Enquanto as filhas de Jerusalém falam sobre a liteira e falam sobre 60 valentes, o que a noiva diz? Saí, ó filhas de Sião, ou filhas de Jerusalém, são elas, e contemplai. Ah, que palavra! Nossos irmãos destacaram isso hoje pela manhã, não foi? Com relação ao apóstolo João. O que meus olhos contemplaram, minhas mãos apalparam com relação ao verbo logos da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela, não das suas coisas, não das suas bênçãos, não da sua liteira, não dos seus 60 valentes, mas dela damos testemunho. A vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada, e isso escrevemos para vocês, para que vossa alegria seja completa. Ah, meus queridos irmãos, nós só teremos alegria completa quando contemplarmos o rei Salomão na sua glória, aquele que está sentado à destra da majestade nas alturas. Sublime ocupação. Nós estamos sendo treinados aqui, porque virá o dia em que nós o contemplaremos face a face, e nós seremos semelhantes a ele, porque então haveremos de vê-lo como ele é. Enquanto estamos aqui sendo treinados nessa bendita contemplação, qual deve ser a nossa oração? Contemplai o rei Salomão com a sua coroa. Meus irmãos, quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais essa será a nossa mais urgente necessidade. Guerras, carestia, pestes. Olha os dias que nós estamos vivendo, meus irmãos. Será que não temos acordado ainda? Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, para que aquele dia não nos apanhe de surpresa.
contemplai o rei Salomão com a sua coroa. Meus irmãos, parece que no início da nossa jornada cristã, e é compreensível isso, tomo a liberdade de dizer que também ocorreu comigo, quando eu era jovem, desesperado por conhecer o Senhor e sua palavra, os primeiros assuntos que estudei foram as epístolas. Queria conhecer teologia, revelação bíblica, Romanos, o Evangelho do apóstolo Paulo, com toda a sua beleza, glória, Efésios, mistério de Cristo com a sua igreja, Colossenses, a glória do rei coroado, Cristo as primícias, o supremo, o central, Hebreus, a glória da carreira cristã, da jornada cristã. Mas irmãos, na medida, não que esteja errado em si, nada de errado, mas na medida em que as nossas vidas avançam com o Senhor, de alguma maneira, em um dado momento, o Espírito Santo nos chama uma profunda atenção para os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque o glorioso e eterno Verbo, que estava com Deus e que é Deus, ele se faz carne e habita entre nós. A pessoa que nós estaremos contemplando por toda a eternidade sem fim, será a pessoa descrita nos 4 evangelhos. Eu não sei, tenha toda a liberdade de discordar comigo, mas eu acho que, sobretudo, a coisa que nós não teremos lá, diante dele, é monotonia. Nós estaremos vendo mais as belezas, as riquezas, as glórias, as virtudes daquele que é infindável. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E meus irmãos, o mar não cabe em um dedal. Nós somos criaturas e nós sempre seremos criaturas. Mesmo quando estivermos na presença dele, nós ainda seremos vasos limitados diante de quem ele é. Então você esteja feliz, porque nós continuaremos crescendo no conhecimento de Cristo por toda a eternidade, mas sem esgotá-lo, porque ele é inesgotável. E quero sugerir para você, não me faça nenhuma pergunta depois da reunião, por favor, que nós também estaremos crescendo no serviço a ele e uns aos outros. As 7 bênçãos, ou uma bênção sétupla, mencionada em Apocalipse 22. Os seus servos o servirão. Escute bem, por toda a eternidade, serviço. Se você não serve hoje, será que servirá lá? Seus servos o servirão. Contemplarão, está vendo, irmão? Não é só agora, não é só aqui, é por toda a eternidade. Contemplarão a sua face. Não haverá mais maldição, nem morte, nem pecado, nem dor. E mais, nós nunca mais ofenderemos o nosso Senhor Jesus. Nunca mais. Porque nós teremos corpos como o dele, segundo o poder que ele tem de até mesmo subordinar a si todas as coisas. Ele transformará o nosso corpo de humilhação. Por mais que avancemos espiritualmente, nosso corpo ainda será um corpo de humilhação. Mas será transformado para ser igual. Igual é a palavra que Paulo usa em Filipenses 3. Igual ao corpo da sua glória. Bendito seja o Senhor. Então essa será a nossa atividade. E nós já estamos sendo treinados nela aqui e agora. Por isso, saí, filhas de Sião. Saí, cristandade. Deixem de olhar para a liteira, para o que vocês fizeram para ele, porque vocês bordaram um tecido precioso e colocaram aí no seu assento, na espalda. E interiormente ornada essa liteira com o trabalho manual das filhas de Jerusalém. Elas estão admirando sua própria obra. E os 60 valentes. E então a noiva tem que dizer: saiam e contemplem o rei com a sua coroa. Que responsabilidade! Se o Senhor, pela sua bondade, só
pela sua bondade, Ele tem concedido algo a nós. Da visão de sua glória, nós temos muita responsabilidade com as filhas de Sião. Que sejamos bênção de alguma maneira para elas, que possamos ajudá-las nas suas distrações, mas para isso nós temos que ser tratados nas nossas distrações. As raposinhas têm que ser apanhadas, nada pode ter permissão de se interpor entre a face do Senhor e a nossa face, nada dessas coisas. Por favor, não ponha essas notas na gaveta, semeie essas sementes no teu jardim fechado, para que elas frutifiquem para o teu Senhor, na sua vida relacional com Ele. Apanhemos as raposinhas e permitamos que o Senhor trate com os tentáculos malditos do nosso ego, para que nós possamos entrar em uma plena união com Ele, conforme o chamado desse livro. Então, prestem atenção nesse contraste que já citamos. Versos 6 a 10, vós as filhas de Jerusalém, e verso 11, a voz da noiva, conclamando as filhas de Sião a olharem as belezas do rei Salomão. Sabe qual foi o resultado disso? Já que você sabe que a divisão em capítulos também da Bíblia é arbitrária, não é? E muitas vezes só nos atrapalha. E aqui não há nenhuma divisão no texto em si. Então o que acontece imediatamente depois que a noiva diz, saiam filhas de Sião e contemplem o rei Salomão com a coroa. O que acontece? Capítulo 4 agora, versos de 1 a 5, voz do noivo. Olha o que ele faz. Ele descreve 7, interessante serem 7, um dos números bíblicos para plenitude, aliás, é plenitude ligada ao tempo, 7, enquanto 12 é plenitude ligada à eternidade, ou o número do governo celestial, enquanto 7 é plenitude ligada ao tempo. Houve uma pessoa, não me lembro exatamente o nome, que em séculos passados quis fazer uma semana de 10 dias. Você já leu sobre isso? E ele pelejou de todas as formas para fazer uma semana de 10 dias. E havia muitos interessados em que a semana tivesse 10 dias, né? Particularmente anticristãos. E eles todos eram pagãos e ateus. Isso foi impossível, porque é antinatural que uma semana tenha 10 dias. Uma semana tem que ter 7 dias, porque assim o Senhor o fez, né? Então, 7, número da perfeição ou da plenitude, especialmente ligada ao tempo. 7 características da noiva são descritas pelo noivo. E nós, infelizmente, não teremos tempo para falar delas. Nós iremos buscar falar da segunda descrição, porque o noivo faz 2. Então, 7 características na primeira. Olha como o capítulo 4 é montado, digamos assim. Veja que lindo. No capítulo, ou no verso 6, localize aí, nós temos a voz da noiva. Apenas uma palavrinha, porque agora o foco não é ela, agora o foco é o noivo. Mas interessante, irmão, outra nota maravilhosa. Quando o foco vai para o noivo, o que não aconteceu nos 2 primeiros capítulos, mas agora o foco está no noivo. Sobre o que o noivo está falando? Sobre a noiva. Porque é isso que está no coração dele. O que ele quer dar a conhecer a ela é o que ele sente, como ele vê e o que ele pensa sobre ela, porque esse é o prazer do coração dele. Que coisa mais bendita. Sabia que quanto mais contemplarmos o nosso Senhor e conhecermos o seu coração, nós vamos ver algo incrustado lá. É a sua amada noiva, aquela com quem ele terá núpcias por toda a eternidade, com aqueles elementos que citamos, de comunhão, conhecimento, adoração, serviço e etc. 7 bênçãos são citadas em Apocalipse 22. Então, segunda parte do capítulo 4. Olhe panoramicamente primeiro para a sua Bíblia. Verso 7 inicia novamente a voz do noivo.
E essa voz vai até o verso 15, 7 a 15. E são mencionadas mais características sobre a noiva. Agora são 5. Então, se você reunir as duas descrições, veja que interessante, nós temos 12. Mais uma vez. 12 características que mostram o prazer e a apreciação que o noivo tem na sua noiva. Ele descreve coisas realmente deslumbrantes, que quando lemos, somos postos de joelho, porque só mesmo o Senhor, com aquele seu olhar que passa pelo derramamento de seu precioso sangue, pela entrega de seu coração, poderia descrever a noiva assim, quando nós olhamos para nós mesmos e conhecemos o que somos. Então ele descreve a noiva 2 vezes. Ainda antes de entrar em alguns detalhes da segunda descrição, por que ele faz isso? Porque agora ele dá essas palavras de profunda apreciação e de profundo prazer nela, e descreve esse prazer para ela, para que ela veja, para que ela sinta, para que ela experimente, para que ela entre no prazer que ele tem por ela. Por que ele faz isso? Porque aquela voz foi ouvida no final do capítulo 3, no verso 11. Quando a noiva chama a atenção das filhas de Sião e dizem: contemple o rei com a sua coroa. Isso satisfaz tanto o coração do rei, porque até então ela não havia dito isso. O que ela havia dito é: meu amado, ou eu sou do meu amado. Não, meu amado é meu, a primeira voz. Meu amado é meu. Isso é o que ela tinha para dizer, não é? Autocentrada. Mas agora ela chama atenção para o rei coroado. Então ele demonstra o prazer que ele tem nela, porque a atenção dela foi capturada. Meus irmãos, todo o desejo do nosso Senhor Jesus, hoje, no seu trono, é chamar a nossa atenção para Ele. Ele é o objeto da atenção, ou atenções, das afeições, das intenções eternas de Deus, o Pai. Sempre será o objeto das ações, intenções, afeições de Deus por toda a eternidade. Então, quando a noiva compreende isso e a atenção dela é chamada, então ele vai mostrar o prazer que ele tem nela em 2 descrições. 7 elementos, mais 5 elementos. Agora, ainda panoramicamente, o que acontece no intervalo então, que é o verso 6? Vamos olhar de novo para ele com atenção. Verso 6, a noiva diz: antes que refresque o dia e fujam as sombras. Não se esqueça que nós já lemos essa expressão nesse livro. Onde ela está? Capítulo 2, verso 17. Imediatamente depois da noiva mostrar o seu coração e o quanto ela estava autocentrada. Meu amado é meu. Imediatamente depois ela diz, capítulo 2, verso 17: antes que refresque o dia e fujam as sombras. Volta. Está vendo? Localizou aí? Agora leia o capítulo 4, verso 6. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei. Que nota singular essa. Porque agora ela compreendeu que o seu amado a está chamando para algo mais, que o amor de seu amado é constrangedor e a chama para uma vida ascensional. Mas o impressionante é que mesmo quando ela entra de alguma maneira, e nós vamos ver isso hoje e ainda amanhã, ela entra e ascende, progride nessa vida ascensional, ela ainda cai na caverna do ego, ou nos tentáculos do ego, naquele seu leito confortável, e perde de novo o Senhor. Mas sem dúvida, o amor dela e a devoção dela estão aqui ascendendo, por causa dessa chave do capítulo 3, verso 11, que já citamos. Contemplai o rei com a sua coroa. Então, a primeira coisa importante aí nesse verso, ou nos versos que estamos contrastando, olhe de novo, 2,17 e 4,6, o volta lá e o irei aqui. Mais um contraste muito interessante. A noiva então lá, capítulo 2,17, ela diz:
Volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas, sobre os montes escabrosos. Preste atenção. Algumas traduções trazem o termo do hebraico, que é Beter, sobre os montes de Beter. Agora, o que significa Beter? Separação. Não é interessante? E sabe por quê? Porque quando nós olhamos o mesmo clamor no verso final do livro, por favor, vá lá comigo, capítulo 8, olha o que é dito, verso 14. De outra forma, mas a mesma nota, vem, não é? Lá no capítulo 2, 17, lemos, volta. Então aqui no 8,14, o último verso do livro diz, vem depressa, amado meu, faz-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Está vendo as mesmas palavras? Mas agora olhe, que saltam sobre os montes aromáticos. Ou seja, no capítulo 2, a noiva está experimentando Beter, montes escabrosos ou montes de separação. Mas no final do livro, ela está experimentando montes aromáticos, porque agora ela está em plena união, em gozo, em descanso, em desfrute e também em expectativa, já que nunca chegaremos na nossa história com o noivo aqui na terra, assim como a simbologia deixa claro, nós não chegaremos a um ponto final. Não que eu tenha já obtido a perfeição, mas uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo e não um dos alvos. O alvo da ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. E todos que somos adultos tenhamos o mesmo sentimento. E se pensares de outra maneira, Deus vos esclarecerá. Disse Paulo, Filipenses capítulo 3. Então aí estão esses contrastes tão bonitos. Agora tem mais ainda nesse verso interessante. Capítulo 4, verso 6 ainda. Para onde essa noiva vai? Os irmãos se lembram, recordando o que falamos ontem, que quando o noivo diz no capítulo 2, que enfatizamos 2 vezes, no verso 10, olhe de novo, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Repetição no verso 13, parte final, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Nós sugerimos aos irmãos que esse chamado vem é para cumprir 2 objetivos. O primeiro está claro na carga que o noivo tem, para que a noiva seja atenta, diligente e apanhe as raposinhas, como nós já citamos, está aí no verso 15 do capítulo 2, essa é a primeira carga, vem, porque a vinha é descrita nesse livro como vinha do noivo, e ele chama a noiva para o seu serviço, como nós também mencionamos que é uma das características da noiva nesse livro, chamada para comunhão, chamada para pureza de vida, chamada para serviço, né? Devoção. Então, para compartilhar com o noivo do seu serviço, é uma das características do seu chamado. Então ele diz, vem, e assim interpretamos, vem cuidar de nossa vinha, e apanhe as raposinhas que devastam os vinhedos, enquanto nossa vinha está em flor. Do contrário, não teremos frutos. E você sabe que o fruto maduro da vide tipifica deleite, gozo, prazer, satisfação. Nunca haverá frutos maduros, porque as raposinhas arrasam os vinhedos. Isso já ficou claro. Agora, o segundo chamado, ou segundo aspecto desse chamado, levanta e vem, está descrito aqui no capítulo 4, versículo 6. Na verdade, versículo 7, seguinte. Então, quando ela diz, irei para o monte de mirra e para o outeiro do incenso, já vamos explicar um pouco mais sobre isso, apenas para você compreender. Além, olha o verso 7, onde o esposo entra falando, mais uma vez, tu és, ele não falou isso antes, cada palavra, meus irmãos amados, nas escrituras, cada palavra foi verbalmente inspirada pelo Espírito Santo, não se engane, há pregadores de renome em nosso país, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada.
Cada palavra da palavra de Deus é verbalmente inspirada por Deus. Então, quando o Espírito Santo acrescentou a palavra toda, ele não havia dito antes, porque agora o noivo pode dizer para ela: tu és toda formosa. Depois de fazer uma primeira descrição de 7 características dos versos 1 a 5, que já citamos, né? E vai fazer uma outra descrição dos versos 7 a 15, como também já falamos. 2 sessões maravilhosas, ponto de vista do noivo com relação ao apreço e o prazer, 2 coisas, apreço e prazer, que ele tem na noiva. Então, por causa disso, ouvindo da boca dele, dos seus lábios que gotejam mirra preciosa, como é descrito à frente nesse livro, ela ouve desses lábios que ela é toda formosa. Então, ele chama essa toda formosa para quê? Para onde ela vai então? Preste atenção. Vem, mais um vem no verso 7, capítulo 4, verso 7. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Verso 8, vem comigo. Primeira vez também que ele diz assim, porque ele está se referindo a ela. Essa palavra querida, se é assim que você tem na tua tradução, no hebraico original é mais interessante, é companheira, porque agora ele está vendo nela alguém que pode ser realmente sua companheira, nas suas intenções, nos seus desejos, nos seus interesses, né? Porque ela está avançando com ele. Tu és toda formosa, companheira minha, em ti não há defeito. Parece aquela história, aquela cena de Balaão subindo naquele monte para amaldiçoar o povo de Israel. Você se lembra? Em Números 24. 3 vezes ele tenta e 3 vezes ele não consegue. Ele é pago, ele é um vidente, um profeta mercenário. Ele foi pago por Balaão para amaldiçoar Israel. Então ele vai no alto do monte, prepara um sacrifício, não é? E olha para Israel, e numa das 3 vezes, são 3 bênçãos maravilhosas, são das maiores, quase que podemos comparar com as bênçãos de Jacó sobre os seus filhos. É a bênção que esse vidente promíscuo faz com relação ao povo de Israel, porque quando ele vai amaldiçoar aquele povo, o Espírito de Deus se apropria dele. Então uma das coisas que ele diz é assim: do alto das penhas, dos cumes, eu vejo Israel. É um povo que habita só, e não será reputado ou contado entre as nações. Que coisa maravilhosa! Nós, nessa jornada, só podemos contar, isso é tudo para nós, com Ele e uns com os outros. Não tente compartilhar tuas lutas, problemas, adversidades, tentações, dicotomias do homem interior com as pessoas do mundo. Você só vai ouvir barbaridades. Você só vai ouvir autoajuda. Você só vai ouvir conselhos que não significam nada. São feno e palha. Graças a Deus pela sua palavra. Graças a Deus pela vida dos santos, a vida da igreja. Então é um povo que habita só e não é contado entre as nações. Então, para onde ele vai chamar? Vamos continuar. Verso 8. Vem comigo do Líbano. Líbano na Bíblia sempre representa o que é mais nobre e excelente. Sempre. Todas as vezes que você ler Líbano na Bíblia, representa o mais nobre e o mais excelente. Por isso os cristãos são descritos como cedros do Líbano plantados na casa do Senhor, por exemplo. Então vem comigo do Líbano, noiva. Primeira vez em que ele usa esse termo de íntima associação. Noiva minha, vem comigo do Líbano. Olha, do cume de Amana. Amana significa suporte. Do cume de Senir. Senir é o nome amonita do Hebron. Então, na verdade, significa aí a mesma coisa. Senir e Hebron a mesma coisa. Senir, que no amonita
significa neve, já que o Hermon tem, pelo menos a maior parte do ano, o seu cume nevado, né? E, finalmente, ele diz, venha comigo para o Hermon. E Hermon significa separação, ou separado, colocado à parte. Que lindas figuras. Mas não só isso. Ele diz para que ela venha com ele, e então tenha a sua visão a partir desses cumes, né? Onde estão, olha aí, os covis dos leões. Que figura interessante, irmão. E também os montes dos leopardos. Está vendo isso? Parece tão clara e tão bonita essa figura, que o Senhor agora sim está chamando aquele chamou de companheira, e que pode compactuar então agora com ele algo dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, dos seus interesses, e aqui sobretudo da sua visão, da sua perspectiva celestial. Então ele chama, vem comigo do Líbano e sobe, vem para o cume de Senir, de Amana, de Hebron, e vem para a cova, os covis dos leões, desde o monte dos leopardos. O que significa isso? É óbvio que se refere simbolicamente a inimigos espirituais. É tão claro na Epístola aos Efésios. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso revistamo-nos de toda a armadura de Deus. Então ele está chamando a noiva para ver como ele vê, da perspectiva celestial. E não só isso, há uma obra tão bonita que eu gostaria de indicar para você. Não sei se está disponível em português ainda, acho que não. É uma obra de Eric Sauer, que se chama O Triunfo do Crucificado. Uma obra maravilhosa, onde ele vai mostrar o significado. Veja que título interessante que ele deu a essa obra. Um crucificado, naturalmente, é um derrotado, não é? O triunfo do crucificado. Então ele está chamando a noiva para essa perspectiva, para que ela veja os triunfos do crucificado, desde os covis dos leões. O diabo anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé. E do monte dos leopardos. Que linda figura. É dito que, se não me engano, foi a visita de Sparks, foi feita para o irmão D.L. Moody, sem dúvida o maior evangelista do século XIX. E quando Sparks, ainda jovem, entrou na sala, no escritório de Moody, ele viu uma placa na mesa dele, que dizia, olhe sempre para baixo. E Sparks ficou bastante impressionado com aqueles dizeres. Então ele perguntou ao irmão, nós não devemos como cristãos sempre olhar para cima e não olhar para baixo? E Moody então respondeu assim, depende do ponto de observação onde você está. Se nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, nós sempre olhamos para baixo. Sempre da perspectiva do nosso Senhor a respeito do significado de todas as coisas. A vida, o mundo, os bens, a igreja, perspectiva celestial. Graças a Deus pelos triunfos do crucificado e porque podemos ter comunhão com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então esse é o chamado da noiva aí. Mais um detalhe que precisamos seguir. Monte de mirra e outeiro de incenso. Continuamos ainda no verso 6. Que verso esse, não é? Nós já vimos que mirra, sem dúvida, fala na Bíblia do frescor, do aroma e do vigor, ou do poder dos sofrimentos de Cristo. Isso é mirra. A resina de mirra, como falamos ontem, é extraída de fissuras que se fazem na casca da árvore. E quando, como se fosse uma seringueira, né? E quando aquele leite escorre, aquela resina escorre, ela é colhida e é posta para secar. E quando ela seca, ela se cristaliza em pequenos cristais. Esses são os cristais de mirra. E se você já teve a oportunidade de cheirar mirra, não é muito fácil encontrar, mas você encontra, você vai ficar muito impressionado com a leveza, com a doçura,
Não é um perfume enjoativo, não é um perfume forte, não é um perfume marcante, é uma doçura, uma leveza, um prazer. Então fala do frescor, do aroma e do vigor, ou do poder dos sofrimentos de Cristo. Agora a noiva está indo para lá, porque agora ela ouviu aquela voz, levanta e vem, que ela não ouviu de primeira mão. Então ela diz, depois de ouvir o ponto de vista do noivo a respeito dela, em 7 descrições, versos 1 a 5, então ela toma uma atitude. E a atitude, nesse momento, a mais linda que ela poderia tomar. Irei ao monte de mirra. Por isso falamos dos evangelhos, meus amados irmãos. Quanto mais pelo Espírito Santo vislumbrarmos as glórias do Cristo sofredor nos evangelhos, a beleza dos seus sofrimentos, a ousadia com que ele tomou a cruz, aquele que manifestava até no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, mais nós seremos capazes, pelo mesmo Espírito que nos dá a revelação dele, mas seremos capazes de seguir a ele hoje, na cena da sua rejeição. Você se lembra que seus discípulos não foram capazes, não é? Isso fala do que nós somos por natureza. O Senhor, com todo o seu amor de aliança, disse para eles, todos vós me abandonareis, todos, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Então, monte de mirra. Simbolicamente, contemplarmos o frescor, o aroma e o poder dos sofrimentos de Cristo. Que o Espírito Santo ilumine nossos corações, para vermos mais o significado disso. Mas graças a Deus, não apenas monte de mirra, mas também outeiro de incenso. E sem dúvida, um dos símbolos do incenso na Bíblia é a oração. Apocalipse diz que a taça de ouro cheia de incenso fala das orações dos santos. Mas também, sem dúvida, o incenso na Bíblia é um símbolo de intercessão. Sem dúvida. Quando o sumo sacerdote ia entrar no Santo dos Santos, no dia da expiação, uma vez por ano, você se lembra que ele queimava incenso no altar do incenso, em frente à segunda cortina, que era aquela que dava acesso ao Santo dos Santos, não é? E ele tomava um incensário portátil, segundo Hebreus 9, não é o altar de incenso que é levado para dentro do Santo dos Santos, não se confunda. Ele tomava um incensário portátil, colocava incenso nele e entrava no Santo dos Santos com sangue em uma mão e com incenso em outra mão. Irei ao monte de mirra e irei ao outeiro do incenso, porque incenso fala de intercessão. Então nós temos um dos versos que é considerado chave na Epístola aos Hebreus, Hebreus 7:25, que diz assim: por isso mesmo, porque ele é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, por isso mesmo ele pode salvar totalmente, não é só salvar parcialmente, não é só salvar de pecados, não é nem mesmo salvar do pecado, é sobretudo nos salvar de nós mesmos, nos salvar da terrível vida do ego, autopiedade, autossatisfação, autoconhecimento. Interessante, se você buscar no dicionário de inglês, se buscar a palavra self, você vai ficar impactado com quantos selfies há. É self tudo, porque o homem, sobretudo, é auto com U, enquanto foi chamado para ser auto com L. Aliás, nós cristãos não precisamos de autoajuda, porque nós já tivemos toda a ajuda do alto, graças ao Senhor. Então, monte de mirra, outeiro do incenso, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, porque ele vive sempre para interceder por eles. Se nós perguntássemos qual é o objeto de atenção do glorioso Filho de Deus, Verbo encarnado, um homem na glória, assentado agora no trono, qual é seu objeto de atenção? Só uma resposta: é ela, é a sua noiva, que desde seu trono, passível e não impassível,
Porque o Senhor não deixou de amar, e o amor tudo sofre. Então, nosso Senhor no trono ainda sofre. Por quê? Porque Ele ainda não tem ao seu lado aquela que Ele separou para isso, sua noiva. Nosso Senhor no seu trono ainda tem, dentro de sua pura santidade, angústias, ou no melhor sentido, anseios, anelos. Ele não está impassível no seu trono. Quais são seus anseios? Quais são seus anelos? Que a sua noiva seja ataviada, para que ele possa celebrar as bodas eternas com aquela que ele ama e que tem preparado para ser idônea a ele. Ver como ele vê, sentir como ele sente, estar interessado no que ele está interessado, servir como ele serve, amar como ele ama. Então, monte de mirra, outeiro do incenso, parte e contraparte, morte e ressurreição, sofrimentos e intercessão, são colocados juntos. Agora, meus irmãos, teremos que então deixar as 7 características da noiva descritas na primeira sessão aí do capítulo 4, versos 1 a 5, mas eu gostaria de avançar com os irmãos para algumas características da segunda descrição. Podemos extrair daqui alguma coisa. Vamos lá. Primeiro, se não pudermos avançar muito, vamos ficar pelo menos com a introdução dessa segunda sessão maravilhosa, onde o noivo descreve então seu prazer na noiva pela segunda vez. Versos 7 a 9 é uma introdução sobre as descrições que ele fará a partir do verso 10. E serão 5 descrições a partir do verso 10. A primeira lá, que belo é o teu amor, está vendo? E por aí temos mais as descrições seguintes. Mas então os versos 7 a 9 fazem uma introdução às descrições que virão. E olha a beleza dessa introdução. Verso 7 já foi comentado, verso 8 já foi comentado, nos restam 9. Olha a beleza desse verso 9. Arrebataste-me o coração, minha irmã. Por que ele pode chamá-lo de irmã aqui? Porque nada que seja diferente da natureza do próprio noivo pode compartilhar com ele os seus interesses, ou o seu coração. Então agora ele a chama de irmã. Ela compartilha com ele aquilo que é essência, aquilo que é da sua natureza. Nada que é diferente dele pode ter qualquer significado na nossa vida relacional e ascensional com ele. Aqui ele pode chamá-la de irmã. Ele não faz isso nas outras sessões. Então você observa que cada detalhe que é acrescentado, o detalhe querida companheira, o detalhe noiva, o detalhe irmã, você está vendo? 3 palavras aí adicionais nós vimos hoje. Cada uma delas mostra o avanço e a jornada ascensional da noiva. Companheira, noiva, irmã. Agora a ênfase que gostaria de dar aqui, meus amados irmãos. Arrebataste-me o coração. Parte final do verso. De novo. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. A melhor ilustração desse versículo está aqui mesmo no livro de Cantares, capítulo 6, verso 5. Abra, por favor. É o noivo quem está falando, desde o verso 4, capítulo 6. E olha o que diz no verso 5, olha que linguagem de amor profundo. Desvia de mim os teus olhos. Parece estranho, não é? Parece que tudo que o noivo quer, e é isso mesmo, é que a noiva olhe para ele, esteja com ele, contemple a beleza dele. Ele já mostrou a satisfação que ele teve quando a noiva disse para as filhas de Jerusalém: saí, filhas de Sião, e contemplai o rei com a coroa. Como agora ele pode dizer: desvia os meus olhos? Uma linguagem poética maravilhosa, porque ele irá explicá-la na próxima frase. Ele vai dizer: porque teus olhos me perturbam. Meus irmãos, 2 coisas aqui. O segredo do arrebatamento
está descrito nesses 2 versículos. Capítulo 4, verso 9, arrebataste-me o meu coração, o noivo está dizendo. E aqui, no verso 5 do capítulo 6, desvia de mim teus olhos, porque eles me capturam. Deixe-me dar para você alguns significados dessa palavra no original hebraico. Escute com atenção. Teus olhos me incitam. Teus olhos, ou me incitam cruelmente. Por isso que no final do livro vai dizer, cruel é o ciúme, lembra? Ou o zelo que arde, cruel. É a mesma ideia aqui. Teus olhos são cruéis, eles me cativam, eles me capturam. Eu não tenho outra alternativa quando olho para eles. É o que ele está dizendo, amados irmãos. Me incitam cruelmente, me subjugam. Todos esses sentidos do termo original. Me dominam. Mais um sentido, me instigam. Às vezes uma pessoa vai justificar que ela reagiu mal, não é? Ela diz assim, mas não tinha jeito. Eu fui basicamente instigado a fazer isso. Não é? A falar dessa maneira, a agir dessa maneira, a responder dessa maneira. E esse é um dos sentidos do termo original. O noivo está dizendo para a noiva, teus olhos me instigam. Mais ainda, teus olhos me importunam. Nós diríamos assim, me tiro a paz. Não é? Na linda linguagem poética. Sim, meus irmãos, nosso Senhor, por um lado, não está em paz no seu trono. Em um aspecto. Ele aguarda, ele está ansioso, ele está anelante, para que aquilo que ele executou na cruz, seja cumprido plenamente em nós, pelo Espírito Santo, porque o Espírito e a noiva dizem, vem. Então, um último sentido, e esse para mim é o mais lindo, teus olhos me apressam, teus olhos me apressam. Meus irmãos, aí está o segredo do arrebatamento. Se nós queremos e aguardamos com todo o nosso coração sermos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, que expectativa temos desse dia glorioso? Há uma necessidade anterior, e a necessidade é que Ele primeiro seja arrebatado do seu trono, com um só dos olhares de sua noiva na terra. Um povo que olhe para Ele e o instigue cruelmente, e o importune e o incomode, dizendo, Maranata, vem, Senhor Jesus, nossos afetos te esperam. Por isso Pedro vai escrever na sua segunda epístola, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. E um dos sentidos dessa palavra então é apressam, teus olhos me apressam. Vou repetir mais uma vez aqui uma história verdadeira. É dito que uma menina foi a uma reunião, uma menina pequena, 9 ou 10 anos de idade, e ouviu um irmão compartilhar sobre a vida de Enoque, que andou com Deus até que Deus o tomou para si. E seus pais, que não foram àquela reunião, perguntaram a ela sobre o assunto daquela reunião. E aquela menininha procurou descrever o que ela entendeu, e disse assim, o irmão falou a respeito de um homem, que se chamava Enoque, e que foi andando com Deus, e andou com Deus, e andou com Deus, andou com Deus, até um dia que Deus disse assim a ele, Enoque, você está tão longe de tua casa, e tão perto da minha, que agora fique comigo. Na verdade, ela compreendeu tudo sobre essa mensagem. Enoque andou com Deus, e andou com Deus de tal forma que aquilo que havia nele não tinha nada a ver com aquilo que havia no mundo. E então Deus, na sua misericórdia, Ele não permitiu que Enoque continuasse no mundo. Agora, meus irmãos, vamos pensar sobre nós, com relação à vinda do Senhor. Se os nossos corações permanecem arraigados no mundo, que tipo de olhar poderia instigar o nosso Senhor Jesus? Que tipo de pérola de nosso colar poderia atraí-lo, se nele não há pérolas? Quanto mais uma haste de trigo cresce, mais a sua cabeça, onde estão os grãos, se tornam pesadas, e mais a planta se curva, e mais as suas raízes se soltam do solo.
Por isso a igreja é comparada a trigo, assim como o nosso Senhor é o grão de trigo. O joio, quanto mais sua haste cresce, mais ele se faz ereto e mais as suas raízes se fincam na terra. Qual é a natureza que o nosso Senhor plantou em nós e que tipo de frutos estamos dando? Meus irmãos, não há chance para nós nesse mundo se não nos dispusermos a examinar os nossos corações à luz daquele que é o manancial da vida e na luz do qual nós vemos a luz, para que sejamos então examinados e preparados. Meus irmãos, em um momento, em um abrir e piscar de olhos, um segundo, quando no relógio de Deus ressoar a última trombeta, alguns dos santos deixarão essa terra, porque o corruptível se revestirá imediatamente de incorruptibilidade e o mortal de imortalidade. Você já sonhou alguma vez com isso? Alguns que já sonharam acordaram sem fôlego, o mortal absorvido pela vida, tomados para o encontro com o Senhor nos ares. Será que essas palavras já deixaram o livro de Tessalonicenses, já saltaram para dentro dos nossos corações? Então, esse é o arrebatamento descrito aqui nesse capítulo 4, versículo 9, uma introdução. Agora, temos poucos minutos, eu vou pelo menos citar para os irmãos, para a sua meditação e consideração aos pés do Senhor, quais são as 5 características e o que elas significam. Da segunda descrição da noiva, que é feita dos versos 10 ao verso 15, são maravilhosas. Primeira, que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Por que o amor dela é belo? Porque agora ela está avançando para um amor integral. Por causa daquela chave que nós lemos no capítulo 3, verso 11. Saí e contemplai o rei Salomão com a sua coroa. Então ele vai dizer, que belo é o teu amor, porque ela aprecia agora o próprio noivo. Segundo, verso 11. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Perdão, no versículo 10 ainda temos outra característica. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho. Essa é a primeira característica descrita. E ainda nela, e o aroma dos teus ungüentos. Segundo aspecto aí da mesma descrição no verso 10. O aroma dos teus ungüentos melhor do que toda a sorte de especiarias. Porque o rei a descreve assim e mostra o prazer nela usando essa linguagem? Porque ele diz que o aroma que ele exala dela é melhor do que todas essas especiarias. Porque ele tem nela o seu objeto de fragrância. Exalam dela para ele aquilo que lhe dá prazer. Então aí a primeira descrição, uma dupla. Que belo é o teu amor, primeira ênfase. E segunda ênfase, o aroma dos teus ungüentos, que exalam para ele, para o noivo rei. Segunda descrição, verso 11 agora então. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel, mel e leite se acham debaixo da tua língua. Claro que isso está falando também, de novo, do prazer que o noivo tem na noiva, mel, doce. E finalmente, a fragrância dos teus vestidos. Queria colocar uma ênfase aqui. Porque vestidos na Bíblia sempre falam daquilo que é público, óbvio, aquilo que é externo, aquilo que todos veem. Não é aquela túnica interior, mas é o vestido exterior. Então nosso Senhor está louvando e dizendo que prazer que Ele tem na sua noiva, por causa da fragrância, preste atenção na palavra, fragrância dos teus vestidos, interpretando na linguagem espiritual. O Senhor está dizendo que os hábitos dela, está dizendo que os comportamentos dela, está dizendo que a conversação dela é para Ele um aroma agradável. Então sondemos nosso coração, nossas conversações,
nosso comportamento, nossos hábitos. É disso que fala os vestidos. Então a fragrância dos vestidos, que linda linguagem, meus amados irmãos. Esqueça essa dicotomia que tanto é feita aí, do homem interior e o homem exterior. Esqueça isso. Nós fomos chamados para uma vida integral. Se não há realidade profunda de amor e devoção a Cristo no homem interior, não haverá essa fragrância nos vestidos. E, colocando do outro lado, impossível que esses vestidos manifestem algo que agrade ao Senhor, se não há uma realidade interior de amor e devoção a Ele. Mas elas têm que ser compatíveis. Então nosso Senhor, figuradamente aqui na pessoa do noivo, não deixa de fora essa descrição. Vestidos fragrantes, não só aromas, não só unguento, mas vestidos fragrantes. Que o Senhor nos fale mais sobre isso. Terceiro elemento, tão precioso também, verso 12. Um jardim fechado. És tu, minha irmã, mais uma vez a ênfase essa comunhão de natureza, de essência, irmã, e essa irmã é a noiva minha, manancial recluso e fonte selada. Meus amados irmãos, que linguagem preciosa. É um objeto de estudo, jardim na Bíblia. Aqueles que gostam e têm sido diligentes, especialmente os jovens, façam estudo dos jardins na Bíblia. Comece pelo jardim do Éden, passe pelos jardins do Velho Testamento, vá aos jardins descritos por Isaías e chegue ao jardim do Getsêmani, onde Nosso Senhor esteve, e finalmente vá à consumação do jardim Apocalipse 22, 21 e 22, que é uma cidade nupcial, o tabernáculo de Deus com os homens. Esse é o tema do jardim nas Escrituras. Ele domina de Gênesis a Apocalipse. Jardim fechado és tu, um jardim exclusivo, um jardim particular, um jardim interior. Não é como jardins ocidentais, que são colocados aí para fora. Todo mundo que passa diz que maravilha, olha lá quanto cuidado ele tem, olha aquela rosa, olha não sei mais o que, não é? Os jardins orientais não são assim, não são para serviço do público. Se os vestidos falam do nosso testemunho público, conversações, hábitos, costumes, comportamentos que sejam fragrantes para o Senhor, o jardim fechado é o contrário. Falam daquele jardim interior, onde apenas entra o proprietário e os seus convidados íntimos, porque eles vão comer frutos excelentes, plantados por ele. Ali eles vão cheirar aromas que talvez nunca tenham cheirado, porque é um jardim fechado. Irmãos, tomemos cuidado, muito cuidado, para que possamos viver uma vida cristã realmente como um iceberg. Que apenas 1/7 daquilo que o Senhor nos tem dado dele seja visível aos outros. Que os outros 6/7 sejam parte da nossa história secreta com o Senhor, da nossa jornada com Ele. São palavras, são lições, são tratos, são assuntos tão particulares que ninguém deve penetrar. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha. E quando ele diz ainda aí, um manancial recluso e uma fonte selada, que linguagem linda, porque ele usou uma linguagem aí para expressar a vida desse manancial. Por isso ele diz manancial, não água parada, mas manancial recluso e fonte selada. Ele está se referindo ao vigor das afeições da noiva. Um manancial que jorra. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Em primeiro lugar, para quem? Para ele mesmo. E então para descedentar almas famintas. Manancial recluso e uma fonte selada. Para ele, jardim exclusivo. Vamos para a quarta, verso 13. Os teus renovos são um pomar de romãs. Romã é um símbolo impressionante na Bíblia, de frutificação. Teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes. E aí ele cita vários desses frutos. Mas o que eu gostaria de colocar ênfase aqui é exatamente no renovo. O que isso significa? Vamos tentar parafrasear o noivo aqui. Ele está dizendo assim: quando olho para você, não vejo nada decadente em você. Só vejo renovos, rena, açafrão, canela,
ou cinamomo, mirra, aloés, teus renovos. Vamos pensar na mesa do Senhor. Quando nós nos reunimos, nosso Senhor no centro, a sua mesa posta diante de nós, seu amor manifestado, contemplando a Ele, o que Ele tem que encontrar em nós? E certamente, se é assim, Ele encontrará em nós renovos. Nada é decadente. Nós não vamos falar, não temos que falar com Ele sobre nossos pecados. Nós não temos que ficar olhando para dentro de nós encabrunhados. Eu sou, eu não sou, eu fiz, eu não fiz. Nós estamos contemplando o Rei com a sua coroa. Estamos adorando o nosso Senhor, porque nós somos dele e Ele é nosso. Meus amados irmãos, quando Ele olha a sua noiva, Ele não vê nela nada decadente. O renovo de Davi vê em sua noiva renovos. Que sejamos assim para Ele. O que mais é dito aí, finalmente? Número 5, quinta característica, no verso 15. És fonte dos jardins. Primeiro ela é um jardim fechado, e agora ela é uma fonte dos jardins, um poço de águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Lembra, o que é mais nobre e o que é mais excelente, Líbano, torrentes. Meus irmãos, o livro de Cantares seria bem estudado à luz do Salmo 45. Salmo 45, um dos masquilim, salmos didáticos, que falam sobre o ungido de Deus, o Cristo, o Messias, e a sua noiva, noivo e noiva. Tema de Cantares, tema do Salmo 45. De boas palavras transborda o meu coração. Ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Quando ela diz, de boas palavras transborda o meu coração, a palavra original ali é ferve, borbulha. Ferve, borbulha meu coração. Por isso, ao Rei consagro o que compus. Ela vai descrever nesse capítulo tão maravilhoso, até o verso 10, se não me engano, 10 ou 11, características do Rei. E uma das coisas que ela diz é, todas as tuas vestes recendem mirra e aloés. Então, do que fala fonte de jardins, do que fala poço de águas vivas, do coração da noiva transbordando de afeições. É assim que Ele a vê. Agora então, finalmente, e vamos concluindo com esses 10 minutos. Se você voltar de novo, por favor, seus olhos aí para o livro de Cantares, nós vamos nos deter e concluir com os versos 4, 16, capítulo 4, verso 16 e capítulo 5, verso 1, porque no verso 2 do capítulo 5, para te localizar aí novamente, nós iniciamos a quarta sessão. E como você já está vendo então, não falaremos nada sobre ela. E considerando essa tarde, irmãos, diante do Senhor, o encargo desse encontro no que concerne a mim, posso dizer que o Senhor deixou claro ao meu coração que nós iremos amanhã entrar nas 12 características do noivo, que são descritas pela noiva aqui no capítulo 5 do livro de Cantares, que ainda está na quarta sessão, ou seja, nós não estudaremos o último par de sessão, que vai falar sobre plena união, sobre plena maturidade. Não será possível nessa sessão, porque creio que o Senhor tem algo a nos falar nessas 12, e são 12 características do noivo, nesse capítulo 4. Então pedirei aos irmãos que lessem, de hoje para amanhã, várias vezes, esse capítulo 5, versos 10 a 16. Capítulo 5, versos 10 a 16. 12 características dos lábios da noiva, descrevendo esse seu amado noivo. Então, esperamos no Senhor que nós possamos fazer isso amanhã. Então, para encerrar hoje, voltemos lá.
Capítulo 4, verso 16, há algo aqui muito especial e maravilhoso. Primeiro, a noiva sabe que os testes virão. Então ela diz assim, no verso 16, depois que o noivo a descreve com tanto prazer e com tanta apreciação, que nós já vimos. Então o que ela tem a dizer? Ele disse para ela, você é um jardim fechado, a minha noiva. E então ela vai dizer, levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Ela sabe que o vento norte virá, porque não há como ele não vir. E ela sabe que o vento sul também virá. Agora um pouco do contexto. Com relação a Israel, geograficamente, todo vento norte traz o frio do norte e encontra o calor do deserto. Resultado? Tempestade. Então o vento norte tipifica tribulações. Sempre virão, estão aí. Provações, privações, perdas, decepções, sofrimentos. A noiva sabe que eles virão. Mas, irmãos, há uma contraparte. Vento sul. Vento sul, especialmente quando pensamos em Jerusalém como centro, que é o centro desse poema, de Cântico dos Cânticos, o vento sul vem do deserto de Negev. E é uma brisa morna, suave, que convida alguém para esticar uma rede e descansar naquela brisa morna. Vento sul, que fala do que então? Prazer, satisfação, descanso, paz. Ela sabe que o vento norte vai soprar, mas ela sabe que o vento sul vai soprar. E aqui já temos uma lição tão maravilhosa. Não apenas o vento norte, tribulações, para que então, pela graça de Deus, interpretando isso, o Espírito Santo nos ajude, para que no vento norte nós não nos decepcionemos com o Senhor. Para que quando soprar o vento norte, nós não desanimemos em perdas, angústias, sofrimentos, tribulação, privações. Quando soprar o vento norte, nós não nos prostremos, não sejamos aplastados. Mas também, meus queridos irmãos, quando soprar o vento sul, nós não nos quedemos autossatisfeitos, gozosos. Tudo bem com minha família, tudo bem com meus filhos, tudo bem com meus netos, tudo bem com meus bisnetos. Porque o vento sul também vai soprar. Mas então ela diz uma coisa tão linda. Quando ela fala dos ventos de tribulação e quando ela fala dos ventos doces, ela diz, soprem ambos no meu jardim com um propósito. Que não é meu descanso, não é minha paz, não é meu contentamento, não é minha alegria, não é meu gozo, mas é que derramem os aromas para aquele que possui o jardim. Porque ela vai dizer, e venha o meu amado. Oh, meus irmãos, será que quando o vento norte sopra em nossas vidas, o amado respira aromas desse jardim? Ou será que o que ele tem é decepção com ele, dúvidas do seu amor? Será? Porque o vento norte sopra. E quando o vento sul sopra, o que nós sentimos? Oh Deus, muito obrigado, tudo tem ido tão bem, meus negócios, meus assuntos, meu dinheiro. Vem vento norte, vem vento sul, sopra no meu jardim, mas venha o meu amado para o seu jardim. Tem 2 jardins aí? Não, é um só. Ela é o próprio jardim, onde o noivo vem respirar os seus aromas. Não se decepcione com o Senhor. Gostaria de ler uns textos, falamos sobre esse tema do jardim na Bíblia, 3 versículos com os irmãos. Vamos ao livro de Isaías, juntos, por favor. Isaías capítulo 51. Pela graça do Senhor, essa seja a experiência de todos nós, na linguagem do livro de Cantares. Vem tu, vento norte, vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Veja o que diz Isaías 51, 3. Porque o Senhor tem piedade de Sião,
terá piedade de todos os lugares assolados dela. Se estamos sendo assolados por vento norte, problemas, tribulação, angústias, sofrimentos, dores, perdas, Ele fará dos lugares assolados, do seu deserto, como o Éden, e da sua solidão. Meus irmãos, particularmente quando sopra o vento norte, nós sentimos muito desamparo, nós sentimos muita impotência, sentimos muita solidão. E sem dúvida, o nosso maior problema com relação a isso é que nós queremos ter, de alguma maneira, o governo e o controle das circunstâncias e das pessoas nas nossas mãos. Quando nós não podemos fazer nada, quando nós não podemos estar lá, quando nós não podemos providenciar algo, nós nos sentimos impotentes. E essa é uma sensação horrorosa. Vento norte, porque nós queremos ter o controle em nossas mãos. E como já dizia nosso querido irmão hoje com o Senhor, nosso irmão Christian Chen, o lugar mais inseguro e perigoso desse universo são as nossas próprias mãos. E o lugar mais seguro desse universo são as suas mãos. Então, o verso 3 continua: fará da sua solidão como o jardim do Senhor. Graças a Deus. E regozijo e alegria, mesmo com o vento norte soprando, regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Ainda, no livro de Isaías, capítulo 58, veja esses jardins em Isaías. Isaías 58, 11. O Senhor te guiará continuamente. Venha o vento norte, venha o vento sul. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos, graças a Deus, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam, exclusivamente por causa da fiel misericórdia do nosso Senhor. Mais um verso, Isaías 61, veja o verso 11, 61, 11. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Graças a Deus, meus irmãos, seja vento norte, seja vento sul, nós podemos contar com a ajuda do Senhor para que aromas sejam exalados para Ele desse jardim particular e exclusivo. Que seja assim com as nossas vidas. Não se decepcione com o Senhor. Somente se decepcione com você mesmo. Ele é o Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. Deixe-me dizer algo para você, brevemente e com liberdade. Muitos irmãos tomaram de alguma forma conhecimento disso. Quando nossa filha perdeu seu bebê, depois de gestar seu bebê, sabendo que ele estava, naturalmente falando, condenado por causa da síndrome letal, fatal que ele tinha, uma das coisas que marcou o coração deles e também o nosso foi esse verso de Tiago: toda boa dádiva e todo dom perfeito. Essa criança tinha todos os tipos de anomalias. Toda boa dádiva. E todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem
não há variação, nem sombra de mudança. Quando aquele bebê nasceu, ele morreu no parto, então eles recolheram aquele bebê, deram um banho nele, vestiram a roupinha e ficaram com ele por algumas horas, podendo, diante do suprimento do Senhor, adorar o Senhor pelo dom perfeito recebido do Pai das luzes. Meus irmãos, só o Senhor conhece os caminhos que Ele tem conosco. Agora, os seus caminhos são sempre caminhos instrutivos, didáticos, caminhos de amor, caminhos de paz, caminhos de louvor, de adoração. Ele fará dos lugares áridos e do deserto um jardim. O primeiro texto que lemos de Isaías, e ali diz assim: e som de música se ouvirá deles. Eles levaram 21 dias para poder sepultar o filho, porque era época de pandemia, e havia uma fila enorme nas funerárias para o sepultamento. Então, nós não pudemos participar da cerimônia, mas sabemos como foi. E quando nós pudemos ir até lá e encontrá-los, a cena que mais marcou meu coração como pai, e quanto o Senhor falou comigo sobre a paternidade dele, foi ver ali, junto deles, a minha filha ajoelhada, sentada de lado no chão, diante de um túmulozinho de 50 centímetros, colocando umas pedrazinhas brancas com umas inscrições de versículos bíblicos que tínhamos feito sobre o túmulo do bebê. E então, oramos juntos com eles, agradecendo e adorando o Senhor. E meus irmãos, que maravilhoso para nós que já somos avós e que sabemos o que significa termos filhinhas. Que experiência gratificante para nós vermos essas florzinhas tenras amadurecendo em devoção, amor e entrega a Cristo, o nosso Senhor. Tão jovens. Outros aqui podem ter tido a mesma experiência, com perdas diferentes, e o Senhor produzindo a mesma lição, amadurecendo-nos. Nossa perspectiva é tão pequena. Nós queremos interpretar a eternidade pelo tempo. O Senhor interpreta o tempo pela eternidade. O Senhor nos ajude nisso, meus amados irmãos. Então, concluindo, e precisamos terminar mesmo. Quando a noiva faz esse chamado, venha meu amado para o seu jardim e coma seus frutos excelentes, aí no capítulo 4, verso 16, e o verso 1 do capítulo 5, né, que encerra essa sessão terceira, vamos lê-lo e vamos concluir. Ele vai responder a ela, o esposo, e vai dizer: já entrei. Veio o vento norte, veio o vento sul, assoprou no jardim, derramaram-se os aromas, graças ao Senhor, e o noivo vai dizer: eu já entrei no meu jardim. Minha irmã, mais uma vez, minha noiva, colhi a minha mirra. Por que mirra está primeiro? Que coisa mais linda, irmãos. Se a mirra fala do frescor, do aroma, dos sofrimentos dele, como já falamos, agora a noiva tem mirra no seu próprio jardim, para ele. Não é maravilhoso? Ela tem aquilo que Paulo chama em Filipenses 3, assim: deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, as considero como refúgio para ganhar a Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a justiça que é baseada na fé, para o conhecer e a comunhão dos seus sofrimentos. A noiva está começando a participar da comunhão dos seus sofrimentos. Ela tem mirra em seu jardim. Nós temos tido mirra em nosso jardim? Ou será que só temos canela? Canela. A
canela é um aroma excelente também, mas é enjoativo, é forte. Temos mirra em nosso jardim. Colhi minha mirra com a especiaria, comi o meu favo de mel, bebi meu vinho com leite. Agora uma nota aqui, preste atenção. O final do verso 1 não é a voz do esposo. As duas últimas frases é a voz da esposa. É ela que responde assim, o que diz assim: comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Ela é quem convoca para esse seu jardim onde sopraram esses ventos. Então, que resultados nós temos aqui para terminarmos? Desse vento norte e desse vento sul soprando nesse jardim. Quais são os resultados? Número 1, a noiva convocando o noivo para comer frutos excelentes, que já falamos. Segundo resultado, o noivo se deliciando no seu jardim, conforme nós já lemos em Isaías. E terceiro resultado, e aqui concluímos, a noiva está convocando o que ela chama aqui de amigos e amados, não é? Você vê que são personagens aí, bem de segundo plano nesse livro, não é? Mas olha que lindo, quando esse jardim assolado, digamos assim, pelo vento norte e pelo vento sul, e esses aromas são assoprados, e o rei, noivo, pastor, desce ao jardim e come frutos excelentes, sua presença, seu frescor, o que ele é. Então ela diz: venham amigos, venham amados e bebam, bebam fartamente, comam fartamente. Meus irmãos, mais uma vez, o que nós já falamos, a responsabilidade daqueles que têm sido atraídos pela glória do Senhor com relação às filhas de Jerusalém é tão grande, a tal ponto dela dizer: venham, comam, bebam e bebam fartamente. Mas para que isso aconteça, tem que haver algo. Tem que haver o vento norte, tem que haver o vento sul. Mas não apenas isso, eles não têm valor em si mesmos. O vento norte e o vento sul têm que exalar aromas desse jardim. Mais ainda, não bastam os aromas serem exalados, o noivo tem que descer para o seu jardim e comer os frutos excelentes. Então nós poderemos dizer: venham amigos, venham amados e bebam fartamente. Que assim sejam nossas vidas para o Senhor, diante do Senhor e uns para os outros, para que Ele tenha um jardim regado, um manancial recluso e uma fonte selada. Meus irmãos, nossas vidas não têm outro propósito nessa terra. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Se não realizarmos, não cumprirmos esse propósito, nós só servimos para sermos lançados fora e pisados pelos homens. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado pela tua gentileza conosco. Obrigado pelas tuas mãos, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua perseverança, obrigado pela tua aliança. Prossegue, Senhor, em nós, realizando aquilo para o que o vento norte e o vento sul sopram. Não nos permita decepções contigo e nem autossatisfações. Desfrute os teus aromas excelentes através de nossas vidas. Te pedimos, Senhor, por tua graça. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém.